Não é só Donald Trump nos Estados Unidos. A onda da extrema-direita se tornou, nesse fim de semana, uma ameaça também na Europa. As eleições para o Parlamento Europeu aconteceram nos últimos dias em 27 países. Na maioria dos países membros, foi uma eleição normal de vitória conservadora. Só que na Alemanha, a AfD de extrema-direita passou o Partido Social Democrata do premier Olaf Scholz e se tornou o segundo maior partido do país. Os irmãos da Itália, partido da premier Giorgia Meloni, manteve-se o número 1 em votos. E na França, a reunião nacional comandada por Marine Le Pen deu uma surra no grupo do presidente Emmanuel Macron. É isso. O centro europeu não afundou e ainda lidera o parlamento, mas aconteceu assim porque nos outros países ele se manteve de pé com alguma folga. Nas três principais economias do bloco, foi a extrema-direita que cresceu, e cresceu muito. Mais do que isso, a maioria dos partidos nacionais grandes da União fazem parte de macro-partidos europeus. O Partido Conservador Normal de centro-direita é o EPP, Partido do Povo da Europa. Está nele a alemã Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia. Na Alemanha, ela pertence ao Partido Democrata Cristão, tá tradicionalzão, a direita normal alemã desde o fim da Segunda Guerra, no qual também está a ex-primeira-ministra Angela Merkel. O EPP se manteve o maior partido europeu com 185 das 720 cadeiras. Até ganhou 9 deputados novos, tá? Cresceu. Só que o bloco de centro europeu é composto por 3 macro-partidos. O segundo em tamanho é o SD, Aliança Progressista de Socialistas e Democratas, que são social-democratas, a centro-esquerda tradicional europeia. Eles seguem sendo a segunda maior força, com 137 deputados, mas perderam 2 cadeiras, diminuíram. O que completa o centro é o Partido Liberal, o Renova Europa, está com 80 cadeiras. Tinha 102. Os liberais perderam 22 deputados. A democracia europeia do pós-guerra foi dominada por essas 3 estruturas políticas: social-democratas, democratas cristãos e, em geral relevante, mas menor, entre os dois no espectro direita e esquerda, os liberais. Se o Parlamento Europeu é uma amostra de como está o continente agora que chegamos à segunda metade da década de 20 do século XXI, o centro tem 402 cadeiras, são 42 mais do que a metade, mas é a menor folga que jamais tiveram. Ursula von der Leyen deve conseguir ser reeleita, mas esses macro-partidos europeus são frouxos. É mais difícil manter fidelidade partidária nesses grupos, então ela não tem muito espaço de manobra. Se perde 10% dos votos dos deputados do bloco de centro, já não aprova mais nada. E a média de perda de votos de deputados a cada rodada parlamentar costuma ser maior do que 10%, tá? Isso quer dizer que provavelmente vai precisar costurar alianças para além. Uma opção da esquerda democrática são os verdes. Eles têm 52 cadeiras. Parece suficiente, mas eles estão em queda. Perderam 19 deputados e são o 6º grupo mais forte do Parlamento Europeu. Para ter vitórias mais consistentes, os macro-partidos em 4º e em 5º vão cobrar um preço, e parte do preço vai ser pago em afrouxar regulações ambientais, enrijecer espaço para imigrantes e fechar as fronteiras europeias para comércio. Olha, 2024 não é 1924. Benito Mussolini recebeu 65% dos votos italianos em 24. O partido de Giorgia Meloni teve uma votação estupenda e chegou em primeiro lugar, mas isso quer dizer 28% dos votos. Na França, o partido de Marine Le Pen chegou em primeiro, mas isso quer dizer que conquistou 18 das 79 cadeiras francesas em jogo. O Renaissance, partido de Macron, que faz parte do macro-partido liberal Renova Europa, foi o segundo mais votado. São 12 cadeiras. Não se trata aqui de tentar enfeitar o que não tem como enfeitar. É marcar a diferença. 2024 não é 1924. Não existe uma onda fascista por engolir a Europa. As grandes forças políticas europeias ainda são as tradicionais forças políticas europeias. Mas que ninguém se engane, tá? Nunca o sucessor do fascismo esteve tão grande. Esses 2 macro-partidos europeus em 4º e 5º lugar, que formam juntos o segundo maior bloco do Parlamento Europeu, representam a extrema-direita. Sim, eles são diferentes. Entender a diferença é fundamental para entender como essa eleição mexe com a Europa e, claro, para entender até como as coisas funcionam no Brasil. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Sabe, nosso trabalho por aqui é trazer fatos, dados, análise num universo onde há desinformação demais. O Meio é importante para você? Faz parte da maneira como você se informa, como compreende o mundo? Assine. Ajuda a nos manter de pé. Cidadania inclui ajudar a financiar o bom jornalismo. E esse é o ponto de partida.
Um dos problemas da conversa de rede social é que muita gente na esquerda pega esses movimentos de direita radical e transforma todos numa coisa só. Aí quando alguém aponta que há diferenças, logo vão dizer, tá passando pano para os caras. O problema é que há diferenças. E se você não compreende essas diferenças, não compreende o problema real. Se não vê nuances, não entende como resolver. Javier Milei tem muitos pontos de similaridade, mas também muitas diferenças em relação a Jair Bolsonaro. Milei, por exemplo, não faz um discurso golpista como Bolsonaro e Donald Trump fazem. Essas coisas são mais do que sutilezas. E para entender esse crescimento da direita dura na Europa, é fundamental compreender que, pelo menos por enquanto, diferenças ainda existem. Sem entender essas diferenças, não dá para compreender a vitória. E sim, tem recado para nós brasileiros. O crescimento da direita dura europeia se deu principalmente por conta do voto jovem. Esse ano, pela primeira vez, Bélgica e Alemanha permitiram voto a partir dos 16 anos. A contracultura é da direita radical nessa geração. O AfD alemão e a Reunião Nacional Francesa tiveram principalmente votos entre jovens. Em pelo menos 4 países, a Alemanha e a França, mas também na Bélgica e na Finlândia, dá também para fazer um corte entre esses jovens. O voto na direita radical estava mais concentrado entre rapazes do que entre moças. Essas coisas têm explicação, tá? E, de novo, ajudam a entender o Brasil, a Argentina, os Estados Unidos, porque esse movimento não é isolado. São 2 macropartidos. O maior agora, com 73 assentos, é o Conservadores e Reformistas Europeus. O segundo, com 58 assentos, é o ID, Identidade e Democracia, que, aliás, é um nome muito adequado. É um movimento identitário nacionalista de extrema-direita. Nenhum dos dois tem qualquer coisa de moderado, mas o SR é muito menos radicalizado do que o ID. O SR é, digamos assim, um partido neoliberal. Eu não gosto da palavra, mas ela se aproxima. Margaret Thatcher e Ronald Reagan iam se reconhecer nessa agremiação, mas iriam ser moderados nela. Defendem valores conservadores, muitos dos partidos nacionais associados defendem abertamente que a sociedade europeia deve ter valores cristãos. Não tem política social, mas tem política econômica rigorosa. Querem governos menores. Aliás, querem principalmente uma União Europeia com menos poder sobre os governos europeus. O ID é bastante mais radical, não tem nem a política econômica liberal, pelo contrário, anti-globalização, anti-União Europeia, nacionalista no talo. Seu objetivo no Parlamento Europeu é tirar poder do Parlamento Europeu. Quer fechar as fronteiras da Europa, pois considera a imigração de quem vem de fora, e isso inclui os brasileiros que vão para Portugal, uma ameaça à identidade europeia pura. Protecionistas querem limitar comércio internacional. Está no ID a reunião nacional de Marine Le Pen, o grande vitorioso da eleição francesa. Já o Irmãos da Itália, da premier Giorgia Meloni, é do SR. Percebem a diferença? O grande vitorioso alemão, o AfD, não está em nenhum dos dois. Era do ID, mas foi expulso. Sabem por quê? Porque não considera todos os membros da SS nazista criminosos de guerra. Então, para o ID, aí já é demais. O AfD faz parte de um bloco de 46 cadeiras que acaba se tornando o 7º em tamanho no parlamento, que é o de deputados não afiliados a nenhum macropartido. O macropartido esquerda é ainda menor, tem 36 assentos. É a 8ª força no parlamento. Percebem por que, para presidente da Comissão Europeia, a aliança mais fácil de fazer acaba sendo com o grupo da direita dura italiana? Sim, isso dá enorme poder a Giorgia Meloni, mas o problema é que ela é diferente de Marine Le Pen. De qualquer jeito, o fato é que a direita dura, não importa quanto no extremo está, venceu nas 3 maiores economias europeias. Embora o centro ainda esteja no comando da União, ele se inclinou para a direita. E não vai sair de lá, olha, tão cedo. O ponto é o seguinte, o mundo está se transformando. A agricultura precisa de cada vez menos gente. A indústria é igual, a indústria não emprega muita gente, porque não precisa. E porque, olha, ficou muito mais barato fazer manufatura na China e em outros países asiáticos do que na Europa ou nas Américas. Os empregos bons do futuro, cada vez mais, são empregos de gente que senta na frente de um computador por muitas horas. Sim, inteligência artificial vai poupar inclusive esse tipo de trabalho, mas o cerne do argumento não muda. Emprego que paga bem, cada vez mais, é emprego que exige alta capacitação. Todas as economias estão passando por essa transformação. No centro de qualquer estratégia nacional está a capacitação profissional. Está a educação, gente. Educação, educação, educação. Porque jovens, principalmente jovens rapazes, estão se radicalizando à direita porque não têm expectativa de trabalho, não sabem como sonhar com o futuro. Não adianta, a nossa cultura ainda diz que o papel do homem é sustentar a família. Quanto menor seu nível educacional, mais forte é essa convicção de que o papel do homem é sustentar a família.
Então, para jovens rapazes, a incapacidade de enxergar um futuro em que consigam crescer na vida é particularmente cruel. Aí votam Bolsonaro, votam Trump, votam Milei, votam no AfD, votam nos Irmãos da Itália, votam no Reunião Nacional Francês. Votam em quem está alimentando o ressentimento. Esses jovens não querem dinheiro do governo. Por isso que esses partidos não defendem grandes programas sociais. O eleitorado não está pedindo isso. O que esses jovens eleitores querem é poder crescer por conta própria. Eles buscam reafirmar sua potência. Isso não foi embora no Brasil, não está indo embora. O governo Lula não tem uma política orientada para esses jovens porque sequer reconhece eles como um grupo. Viram os bolsonaristas, viram os fascistas, a gente que não tem jeito. Hillary Clinton, na eleição que perdeu para Donald Trump, os chamou de os deploráveis. São as pessoas preconceituosas, as pessoas que preferíamos que não existissem. E estão lá e votam entendendo muito bem como são percebidas fora da extrema-direita. A Europa de 2024 não é a Europa de 1924, mas o fato é que a extrema-direita cresceu, não diminuiu. O problema segue lá, de pé. E em nenhum lugar ameaça mais do que em Paris. A gente já viu esse filme antes.